Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Canoncast, o podcast da Canon do Brasil. Francisco do Canon College falando com vocês, junto com Luísa, que também é do Canon College. Olá pessoal, tudo bem? A Luísa é a famosa voz do além, a voz da produção que nunca aparece. É verdade. Como é que está na frente das câmeras, Luísa? Estranho, bem estranho. É tão bom quando não tem nenhuma câmera filmando a gente. Hoje a gente vai fazer um capítulo diferente, né? Somos dois do Canon College comemorando o podcast desse ano, né? A gente fez o primeiro, hein? Você lembra? Eu acho que ele saiu no começo de abril. Começo de abril, que foi com Pedro Dimitrovs. Nosso primeiro convidado. Aliás, Pedro, obrigado por ter participado como o primeiro convidado dessa empreitada. Depois foram 35 depois dele, então foi muito legal. Ó, tá dizendo aqui que foi há 8 meses atrás. Deixa eu ver aqui a data certinha. 19 de abril. 19 de abril? Foi quando a gente postou, né? Uhum. Não necessariamente, porque a gente faz o nosso podcast gravado. Então, a gente grava e depois posta. Então, eu não lembro quando a gente gravou. Eu acho que o primeiro foi o quê? Umas 3 semanas antes. Acho que não, foi mais de um mês, né? O do Pedro... A gente ficou com problema no computador, lembra? É verdade, é verdade. Demorou para sair, mas saiu. É que esse podcast era para ter saído há muito tempo. No entanto, gasta-se dinheiro para fazer podcast. E a gente estava levantando uma estrutura, e aí precisava de um computador de edição bacana, e aí a gente tá usando as câmeras de cinema, e tudo aprendendo também, né? Porque no começo a gente tinha câmeras de cinema diferentes, que dava cores diferentes. A gente teve, do próprio Pedro, a gente teve um problema no áudio, que o áudio estourou sem querer, e aí a gente, nossa, foi tão legal o episódio, chamar ele de novo vai ser chato. E aí, não, vamos assumir o estouro. Vamos tentar consertar um pouquinho. Vamos tentar consertar um pouquinho. Assumir um pocão. E aí a gente foi tentando, aí o computador que a gente tinha deu pau. E aí a gente não conseguia editar ele. Aí a gente conseguiu outro computador, foi lá e editou. Então a gente... Foi aos poucos. Foi aos poucos. Mas eu acho que a gente gravou janeiro, fevereiro, talvez em março. Talvez ou em até março. em fevereiro. Ou até em fevereiro. Ou foi no começo de março ou foi no final de fevereiro. E aí a gente demorou 1 mês e meio para postar. Para postar o primeiro. Consegui editar bonitinho e postar. E aí a gente tinha até umas gavetas, né? Tipo, a gente gravou bastante e às vezes tinha convidado que vinha, não, o seu vai ser daqui a 3 meses. Teve uma época que foi mesmo assim. A gente gravou tanto que o podcast só ia sair, nossa, em 3 meses, era bem isso. E aí o convidado ficava ansioso. E aí a gente tinha que ver a agenda, né? Qual que era bacana. Aí tinha alguns que tinham exposição, então, puta, esse tem que vir primeiro, porque senão ele vai falar de uma exposição que já foi há 2 meses atrás. Então, a gente ia encaixando ali. E a Luísa cuida dos convidados, né? Como é que é chamar as pessoas? É legal. Interessante, a gente sempre teve uma boa abertura, sabe? Todo mundo recebe a gente super bem, então... No começo, né, eu falava, ai, meu Deus, escrever, né, chamar para vir, se a pessoa tem tempo, se não tem. A gente sabe que fotógrafo é sempre super corrido. E a gente chamou nomes grandes, né? Tipo, mesmo o Pedro, que foi nosso primeiro, eu até agradeço ele porque ele veio nas cegas, né? Ele confiou que a gente ia fazer um negócio legal e veio. Não tinha nenhum para mostrar para ele, né? E ele é um cara que tá todo dia, atolado de trabalho. Então, foi muito legal. Mas sempre a gente teve uma ótima abertura, né? Isso é bacana. Sim. O do Pedro é engraçado porque, assim, quando você já tem um produto, por exemplo, se a gente for chamar um nome que é grande, já existe podcast para mostrar. Olha, é mais ou menos assim que a gente faz. No dele não tinha. Na verdade, os primeiros convidados... Não tinha nada. Não tinha nada. É que o Pedro não era conhecido pela gente...
Mas o Flávio e o Armando, até eles já conheciam. Então, eles topavam a brincadeira. A brincadeira, ver se desse errado. Até porque o Flávio e o Armando já vieram gravar um piloto de podcast que a gente fez aqui em 2019. Só que a gente fez só áudio. Ah, tá. Não foi só eles, tá? Foram outras pessoas. E aí a gente gravou, ficou... E era temático, tipo, fotografia... O futuro da fotografia. Fotografia como... Fotografia analógica versus digital, sabe? A gente colocava uns temas e fazia. E gravou, ficou interessante, só que a gente ainda não tinha os equipamentos bons para fazer. E aí a gente foi testando. Testou, a gente fez acho que 4 episódios. Aí eu editei, ficou interessante, mas ainda faltava. Aí a gente resolveu não publicar. Aí quando a gente conseguiu fazer aqui na sala de treinamento, para quem está vendo aí, aqui é uma sala de treinamento. A gente tira todas as cadeiras, monta o cenário e grava. Eu falei, vamos tentar. Até porque a gente não tinha esse microfone. O microfone era um microfone de direcional, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Zero a ver de podcast. E a gente, vamos fazer. Vamos aí. Mas a gente foi tentando fazer ali... O pessoal veio topando, e depois que saíram os primeiros, aí já tinha gente para vir. Mas... E todas as pessoas aceitavam? Não, claro que não. Mas a maioria, assim, temos que dizer que a maioria dos nossos convidados, assim, das pessoas que eu convidei, aceitaram. Mas claro que tem gente que a gente não conseguiu realmente bater a agenda, né? Teve até... gente que queria vir. Né? A nossa primeira convidada foi assim. Nossa primeira convidada mulher foi exatamente assim. Ela super topou, ela é parceira nossa, né? Foi antes do Pedro ainda. Eu não lembro se foi antes, mas foi naquela época, foi bem no comecinho. Ela foi antes do Pedro, porque ela estava vindo, ela é de Florianópolis. Ela estava vindo para São Paulo, porque ela tinha fotografado as Olimpíadas, então ia ser muito legal ela. Ela é parceira do CPS. E aí ela ia vir, só que aí cancelaram a reunião dela e ela não conseguiu vir. Aí a gente acho que estava com ela e com o Pedro. E aí ela nunca conseguiu vir, porque toda vez acontece alguma coisa, ela não consegue vir. E é isso, é sempre super corrido, ela não mora aqui, então às vezes vem para pegar equipamento, mas já tem, né, coisa marcada, vem na correria. Então, nem sempre bate, né? Mas teve gente que não veio porque não achou interessante, né? Ou porque a gente não paga cachê, sempre tem. Mas tudo bem, faz parte, né? Faz parte, a gente vai chamando. Isso, a gente vai chamando e agradece os que topam né, vir aqui conversar, passar o conhecimento. Eu sempre acho super, super, super legal, assim, da parte dos fotógrafos, que tiram o tempo, sabe, para falar da profissão, falar como são os perrengues, né? Passar pro nosso público, que é o iniciante, né? Sim. Então, é legal isso. Teve outro fotógrafo que não veio, que foi o Johnny Roriz. Nossa, Que o Johnny, a gente marcou com o Johnny falou, eu tô super afim. Aí, um dia antes, a agência me mandou para tal país. Aí ele ia, aí ele voltava e falava, gente, cheguei, vamos gravar? Vamos. Então, o jornal me mandou para outro estado. Aí, umas 4 vezes, ele vinha, falava que ia gravar e tinha que ir para algum lugar. Tentava, mas aí a agência manda. E aí, essa é a vida de... Fotojornalista assim. Fotojornalista, A gente, lá aqui na Canon, né, tem o CPS, que é o Canon Professional Service. Então, eles têm vários contatos com fotógrafos de agência, fotógrafo esportivo, fotojornalista, fotógrafo de retrato, um pessoal bom.
E aí eles sempre nos ajudam com indicação, de falar com a gente, o Marco do CPS. Deu várias indicações. Sim. Vieram por ele. Inclusive, nesse final de ano, ele estava lá... Ele tá lá ainda no Catar. Porque aquelas... Imagina, o tanto de jornalista, o tanto de fotógrafo que tem lá, precisa ter. Precisa ter alguém lá para dar suporte, limpar a câmera, emprestar lente. Quebrou, né? Quebrou alguma coisa, substituir. Sim. Ajudar os fotojornalistas que estão lá, né? Sim. Isso é interessante, esse suporte. Tem tanto Olimpíadas, fazer em... acho que o Marco foi em todos. Tipo, Olimpíadas, Copa, foi para a Rússia, foi para o Catar, foi para o Rio de Janeiro. É legal. Tudo ajudar. Não, bem bacana. E... então, para chamar convidado, às vezes não dá, né? A gente chama. E não vai. Quem que você achou que você ia convidar e não ia dar nem bola? A gente sempre acha que os vai com um nome muito grande, né? Talvez não sejam tão receptivos. Mas até teve alguns, mas, nossa, tiveram fotógrafos, né? Como o Márcio Scavone, né? Walter Firmo, que, poxa, são Roberto Secato, são, né? Mesmo o Pedro, tantos, né? Não dá para dizer assim, mas tanta gente de renome e foi tão, né? Todos assim super receptivos, trouxeram um livro aqui para mostrar, né? Ou para gente, para mostrar foto. Então, isso é muito legal, né? A pessoa ser receptiva com a gente. Não, ainda mais porque às vezes as pessoas ficam até com medo de vir no podcast, porque como é da marca, o pessoal acha que a gente vai fazer propaganda e tudo mais. E, sim, você assistir 2 episódios, você vai ver que a ideia não é fazer propaganda, a ideia é conversar com o fotógrafo mesmo. Então, teve muito cara grande que topou vir. Sim. Topou vir, que você fica, caramba, olha, ele veio aqui trocar ideia com a gente. Inclusive o Walter Firmo, que nem usa Canon, né? Ele usa Nikon. Ele não é nem da Canon. Tá aí. Na verdade, tem mais, tá? Bem mais. Tem mais. Mas o Walter Firmo, ele todo mundo sabe que ele usa Nikon. Exatamente. Entendeu? Não é uma coisa... Todo mundo sabe que a câmera dele é Nikon. E a gente queria conversar com ele. Porque é independente da marca, ele é um fotógrafo que fez história. Sim, que estava com exposição no IMS. Sim, né? É verdade. Ele não é daqui, mas também a gente conseguiu casar, né? Que ele vinha para cá. Ele veio para a exposição e aí veio para cá, é verdade. E ele tem o quê, 80 anos? Eu acho que por aí. Super ativo. Super. Vai, veio, ficou trocando ideia, brincalhão, subiu aqui, sentou, trocou ideia. Depois conversou bastante com a gente lá embaixo. Mas é legal essa abertura que o fotógrafo tem, que o videomaker tem, para vir falar com a gente. Com certeza. Espero que no ano que vem continue. Acho que sim, com certeza. Do pessoal querendo vir ainda. E tem muita gente ainda para chamar. Tem bastante gente. Porque até porque a gente quer falar sobre audiovisual em geral, né? Sobre foto, sobre vídeo, sobre áudio. E aí a gente não necessariamente... Quer dizer, não necessariamente não. Sempre vai ter nomes, porque a gente pode falar com alguém na maquiagem, alguém de efeitos especiais, alguém de figurino, alguém pós-produção, fotografia macro, fotografia criativa. A gente vai sempre ter nomes e até, entre aspas, temas repetidos. O que aconteceu? A gente chamou um monte de fotógrafo que tem... Fotógrafo de moda. Eu até fiz a listinha aqui de todo mundo que a gente chamou. E a gente chamou muito fotógrafo de moda. Muitos vieram. E é impressionante. Cada um tem uma história, né? Sim. Cada um tem um rolê, apesar de serem todos fotógrafos de moda. Então, você vê que, mesmo o tema se repetindo,
na verdade, ele não se repete, né? Porque cada um tem uma história de vida. Fotojornalista também. Sim. A gente chamou que são vários fotojornalistas, mas cada um veio de um lugar, veio de uma história, fotografou num lugar, então isso é muito. É muito, muito legal. É muito rico, né? Todas essas histórias. Sim, tanto para o fotógrafo iniciante quanto o fotógrafo que já tem tempo aí, consegue absorver alguma coisa que o fotógrafo passou ali. Porque, às vezes, as pessoas pensam... não aparece fotografia, esse tipo de coisa, mas assim, não, acho que a ideia não é essa. Porque a fotografia você vê. Você coloca no Google, inclusive, sei lá, do Walter Firmo. Se você colocar no YouTube, você vai ver ele explicando sobre fotografias dele, porque já tiveram programas falando sobre isso. A ideia é assim, mas aonde ele cresceu? Como é que ele começou na fotografia? Porque tudo isso muda a forma de pensar dele. Sim. A forma de como ele constrói a imagem. Isso daí é um papo muito interessante que não é comum. Exatamente. De ouvir. É muito raro a gente ouvir sobre a trajetória do fotógrafo, né? A gente ouviu histórias aqui super interessantes que a gente não fazia nem ideia. Porque quando você vai procurar sobre o fotógrafo, você vê o trabalho dele, né? Sim. Mas não a trajetória, né? A vida. Sim, o João Marcos Rosa, ele era assistente de um fotógrafo muito grande. Esqueci o nome do fotógrafo muito grande. Do Araquém, né? Alcântara. Isso. Então, você vê, caramba, o cara foi assistente dele. Então, em uma certa medida, ele pegou alguma coisa, ele aprendeu alguma coisa, ele lidou com situações de alguma forma. Então, é muito interessante como... virei fotógrafo, mas não fui assistente de ninguém. Aí você já tem outra... Como o Estevão Romera, né? Que veio um dos nossos últimos, que começou fotografando sepultura. Qual é a probabilidade disso acontecer, né? Isso, e meio que foi aprendendo... Na raça, né? Na raça, porque ele até tirava fotografia, mas fotografia de show é outro esquema. Então tinha que ir aprendendo e ele anotava a configuração. E para mostrar, tipo, cara... Diferente do cara que começou com assistente. Isso. Ou que fez aula, ou que fez não sei o quê, sabe? Isso. Tiveram outras... são outras histórias que levaram eles a raciocinar a fotografia de outra forma. Sim. Né? Mas tiveram uns nomes que eu achei assim, bem interessante eles virem, tipo, o Walter Firmo, o Scavone, o João Marcos Rosa, o Léo. O Léo Faria. Que são nomes que são bem grandes para mídia, né? Tipo, e vieram, conversaram, trocaram ideia. E às vezes é até legal ouvir as inseguranças, né? Eu lembro até do Léo falando, nossa, no começo, porque ele saiu, acho que de Uberlândia. Uberlândia. Né? Ou de uma cidade. Ixi, agora eu confundi. Eu acho que é Uberlândia. E aí veio para São Paulo e ele tinha um portfólio lá, né? Acho que com aqueles catálogos de moda, não sei o que lá. Mas aí você chega em São Paulo e tem uma certa insegurança. Então é legal a gente ouvir isso, porque todo mundo, na verdade, tem insegurança no começo, né? Mas você faz, você dá as caras. Né? E às vezes a gente olha assim os fotógrafos grandes e pensa, nossa, né? Eu aqui começando, não sei o quê. Mas não, todo mundo começou. Todo mundo, né? Então é legal a gente ouvir essas histórias e ver, todo mundo passa, querendo ou não, né? Pelas mesmas coisas, as mesmas inseguranças. Né? Imagina, tipo, não sei se meu trabalho é bom, não sei se eu consigo fotografar. Ou, até mesmo, vamos pegar o exemplo do Léo, ele contratava fotógrafo e ele pensou, consigo fazer. Isso. Que é interessantíssimo. Ele viu uma oportunidade e falou, exatamente. Vou tentar. E fez.
E virou o que é. Exatamente. E eu lembro dele contando que ele foi fazer o Thales Trigo falou que não gosta que chame de mentoria, mas ele fez uma aula, né, com o Thales Trigo, que inclusive é o nosso último convidado aqui do podcast, e o Thales olhou para o trabalho dele e falou, se eu falar alguma coisa, eu vou estar te tirando do seu caminho, e o seu caminho está ótimo. Então, é legal isso, né? Você vê, a gente sempre precisa de um suporte, de um vai nessa, né? Sim. O que você está fazendo é legal, além da nossa coragem de enfiar as caras e falar, vamos, né? Isso é verdade, isso é verdade. Tem que fazer, tem que ir e tentar, porque e aí? Se eu não tentar, como é que vai... Como é que você vai saber se vai dar certo ou não? É lógico que tem bastante risco, porque pode não dá certo. Exato. Mas eu vi assim, tipo, resumindo, né, todas as histórias e tal, eu acho que o que a gente percebe é que, faça. Todo mundo que conseguiu, que foi atrás, sabe? Às vezes começou fazendo só pelo portfólio, vai mandando, vai fazendo aqui, vai fazendo ali. Tem que ir fazendo. Se a gente não fizer, aí não vai, né? Sim. Você ficar... até o que você fala, né? Sempre. O nosso podcast no começo não era perfeito, né? A gente tinha... A iluminação não era tão boa. Sim. O nosso microfone nos primeiros não eram tão bons. Vamos fazer, né? Depois, aos poucos, a gente vai... Mas é isso. É melhor fazer do que não fazer. Exato. Entendeu? Eu gosto sempre de comparar, assim, o cara que fez um planejamento para vender coxinha e um cara que fritou coxinha, colocou no isopor e saiu para vender, no final das contas, quem, assim, simplificando muito a vida, quem tem mais chance de dar certo é o cara do isopor, porque é o cara que fez e foi, entendeu? Que já está na rua. Entendeu? A probabilidade de dar certo para os dois é a mesma coisa. Talvez seja maior para o cara do isopor. Aqui, para quem não sabe, ainda não está perfeito. A gente tem um cenário aqui improvisado. Como eu falei, aqui é uma sala de aula. A gente tira as cadeiras, coloca essas poltronas aqui, o fundo aqui e grava. Mas a gente vai montar um cenário bonitinho, que aí vai ter iluminação melhor, vai ter um cenário melhor, vai ter... A acústica vai ser melhor. Então, tudo vai ser melhor, mas o quê? Precisa-se fazer. Tem que fazer. Se não fizer... A gente tinha uma iluminaçãozinha aqui que não era de corpo inteiro, mas vamos fazer. Aí, o microfone que a gente tem. Tem 2 direcionais. 2 booms. Vamos colocar os booms aí. Vamos nessa. As câmeras são muito diferentes, então vai dar uma cor muito diferente uma da outra. Não importa. A gente sofria na edição, né? O Fran sofria na a gente sofria bastante. A gente sofria e não ficava. Às vezes ficava muito diferente uma da outra, mas era melhor fazer, era melhor ter um papo do que não ter um papo. Exato. Eu sempre gosto de falar assim, pega um exemplo de vídeo de YouTube. Pega qualquer canal no começo. Qualquer canal grande no começo. Você vai ver como os caras faziam. Faziam daquele jeito. Por quê? Era o jeito que dava. Exato. Então, quem tem mais sucesso? O cara que demora 2 anos se planejando ou o cara que passa 2 anos executando, mesmo que seja ruinzinho, ele vai ali. Com o tempo, ele vai melhorar isso, melhorar aquilo. Aperfeiçoando. Isso. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tem que fazer. E é até mais fácil, mesmo que não seja perfeito, é mais fácil você conseguir que alguém acredite no seu potencial, né? Pensando na fotografia e nos canais de YouTube e tal, fazendo, do que no planejamento, né? Então, é que nem a gente fez 1 ano de podcast e agora a gente vai reformar a nossa sala.
Talvez se a gente não tivesse feito, né, esse ano, Isso, não ia sair a sala, não é? Isso, porque a reforma é cara. E aí você imagina, você chegar aqui dentro da empresa e falar assim, preciso de X mil reais para fazer um cenário de podcast. Mas e aí? Mas como? Como é que vai ser? Não, a gente fez com o recurso que tinha. No meio do caminho, já fizemos um investimento de microfone e iluminação. Aí, olha, que legal. Já conseguimos alguma coisa. E agora a gente conseguiu mais. Olha, tá vendo? Tá cada vez melhor. Cada vez as pessoas estão se interessando pelo nosso podcast. Então, vamos agora fazer uma sala legal. Uma sala legal. Porque aí vai dar mais credibilidade, vai ser melhor, a qualidade melhor e por aí vai. Então, realmente, isso faz toda a diferença quando você tem o que mostrar. Com certeza. É que nem você fotógrafo. Você fotógrafo, o que quer? Eu quero começar na fotografia. Um dia um menino me mandou, eu tinha dado uma aula para ele. Na verdade, para um grupo, né? Pela Canon. Eu quero trabalhar na fotografia. O que eu faço? Eu falei, cadê seu portfólio? Ele falou, não tenho. Eu falei, então vamos fazer um portfólio. Mas como é que eu vou conseguir, né? Quem que vai me contratar? Eu falei, não, mas quem disse que alguém vai te contratar? Você vai fazer um portfólio grátis. Então, você quer fotografar o quê? Ele falou, eu queria fotografar retrato e tudo mais. Então, chama um amigo, uma amiga bonita, e já vai para um lugar bacana, faz umas fotos, entendeu? Não quer fazer no grátis? Cobra o mínimo possível para você fazer. Ana, tem grupo no Facebook que tem modelo iniciante trocando por foto. Então, todo mundo sai. Eu fico com as fotos bonitas. Isso. E você? Com o portfólio. Você fica com o portfólio. É isso. Sempre dá um jeito. Sempre dá um jeito. Eu já fiz casamento que eu cobrei muito baixo. E até o cara me perguntou, por que vocês estão me cobrando baixo assim? Aí falamos para ele assim, não, a gente está te cobrando baixo porque a gente precisa de portfólio. Então, todos os outros trabalhos que fizemos eram de outras empresas. Não tem nenhuma 100% nossa. Então, a gente precisa de algo 100% nosso para a gente conseguir demonstrar para as pessoas que o nosso trabalho é bacana. Aí ele, entendi. Fizemos 2 ou 3, assim, num preço muito lá embaixo, para conseguir. Aí agora, gente, temos aqui, vocês conseguem ver o trabalho que a gente fazia. Eu estudei com um menino, ele era doido por moda, louco por moda, e ele tinha umas ideias, assim, mirabolantes. Ele não se contentava com pouco, sabe? Só que, eu juro, tipo, eu fiquei 1 ano com ele, sabe? Eu fiz um mestrado com ele e, nossa, eu ganhei uma admiração por aquele menino. Ele era super novo, assim, sei lá, tinha uns 19 anos na época. E ele queria fazer coisas exuberantes, assim, sabe? Então, o que ele fazia? Ele ia na faculdade de moda e falava com o pessoal de moda para pegar as roupas. Aí ele ia para o meio da rua, sabe? E ele conseguia umas coisas maravilhosa, de verdade, assim, coisa de profissional. Obviamente, ele hoje está numa posição super boa, porque você vê que é um cara que vai, faz, que dá um jeito, sabe? Eu não tenho como pagar um vestido desse. Óbvio, na faculdade de moda vai ter gente que quer, que quer fez mostrar, e quer mostrar isso. Então, ele pegava, assim, tudo que ele podia, sabe, conectar, sem gastar nada, para o portfólio. Então, é isso. É correr atrás, é fazer, contato, né? Onde você pode... A Bruna Castanheira também contou, né? Que colocava pano no meio da rua para fazer o cenário, né? Sim. E você vê hoje ela... Fazer um fundo infinito. Isso. Joga no muro. Isso. Toma, um lençolzão no muro, hoje usa a luz do sol. Isso. Hoje a mulher que faz capa da Vogue, sabe? Marie Claire, não sei o que lá. Então, é isso, é fazer, né? É não deixar... não, mas isso eu não tenho. Mas não tenho dinheiro para isso. Vai, faz. Sim. Mete as caras. Então, essa coisa de ideia mirabolante
Eu tinha um amigo. Hoje a gente não é... Nem se fala mais, mas assim... Eu tinha um amigo que ele tinha altas ideias. Só que eram ideias que não tinha como ele executar. Eu falava pra ele, cara... Aí é o problema. Você tem isso que você tá falando? Aí, não, mas a gente pode. Não, isso já tá errado. O que você tem e dá para fazer? Legal. Descobrimos o que você tem, como tirar o melhor proveito do que você tem. Exatamente. Porque assim, você tem que ter a ideia mirabolante, mas você tem que conseguir executar. Esse cara tinha a ideia mirabolante e ia atrás. Isso. Tinha que fazer, então vamos... Ele tinha um trampo enorme para fazer. Que era interessante. É interessantíssimo. Mas eu sempre dou a dica para as pessoas assim, faz com o que você tem. Faz com o que você tem. Lógico, ou se com você o que é alcançável, o que é alcançável, que nem o cara fazia. Isso. Vou lá na faculdade de moda, perguntar para os alunos quem tem um vestido que pode. Aí ia lá para a faculdade de... faculdade não. Aí, desse de moda, já conhecia vários modelos que o pessoal tinha contato. Quem quer fazer um projeto. Exatamente. Então, É isso, é ver o que é possível. Que também não adianta ficar no plano do perfeito que você não alcança, né? O plano do perfeito é engraçado. Porque... Não, e se a gente... e se a gente fizer uma imagem aérea de helicóptero? Isso. Você tem dinheiro? Não, né? Você tem um helicóptero? Você tem um helicóptero? Eu já fiz um orçamento para um cara que queria gravar um clipe de sertanejo. E aí entrou em contato comigo. Ele tinha acabado de gravar o EP dele. Sabe aquelas músicas de sertanejo? A música falava de balada, carro e mulher. Era isso. E aí, ele chegou para mim e eu falei assim... Eu não lembro quanto era, mas eu falei, tipo assim, é 30 mil reais para fazer esse clipe. Isso é muito baixo. Aí ele falou, 30 mil reais, nossa, fica pesado, acabei de gravar o CD. Eu falei, cara, eu vou te cobrar. Vamos fazer o seguinte, vamos gravar um clipe no estúdio. A gente contrata um estúdio bacana, bonito, coloca a banda tocando. Ah, não, mas eu não tenho banda. A gente contrata os caras para ficar tocando, né? Foca mais em você. E aí eu peguei várias referências de clipes de sertanejo que fizeram em estúdio. Tá vendo? Cantor tal, dupla tal. Fizeram no estúdio também e olha como ficou bonito. A gente consegue chegar nisso daqui. E isso daí vai sair muito mais barato. Sim. E aí, não, mas eu quero... eu quero que conte a história da música. Eu falei, amigão, só pela sua história da música tem 4 cenários já. Porque tem uma casa, aí tem a balada... O carrão... O você andando de carro e tinha mais alguma coisa na música que eu não lembro o que era. Falei, olha, para gravar nesses 4 cenários, a gente não vai conseguir gravar num dia. Já vai ter que gravar em 2 dias. Então, tudo que eu te falar aqui vai ser em dobro, tá? Outra, você tem esse carro que você está falando? Aí ele falou, não, mas eu posso arranjar emprestado. Eu falei, tudo bem. Então, a gente não vai precisar alugar ele. E as modelos? Porque você fala de um monte de mulher bonita que está atrás de você. Se você não tiver essas modelos, a gente vai ter que pagar as meninas. Não só as meninas, maquiagem, cabelo e tudo mais. Aí ele, não, mas eu tenho umas amigas bonitas, não sei o quê. Aí eu, mas você entende que quando você chama alguém, e se essa pessoa não for? E se ela atrasar? E se a gravação é longa? E se ela não puder o dia inteiro, sabe? Quando eu tô pagando uma pessoa... ela sabe que ela tem que cumprir. Cumprir os horários, cumprir tudo. Aí ele já começou a estremecer. Aí e nessa balada? A gente não pode chegar e gravar numa balada, você sabe, né? A gente vai ter que locar a balada pra gente. nem que seja, não. Vai ser num horário diferente da balada, né? E essa balada tem que estar cheia, né? Então a gente tem que encher de gente. Então vai ter que contratar pessoas pra encher de gente.
E eu falei, ó, mas fica tranquilo que assim, né, a gente vai escolher alguns takes fechados, que aí não precisa Tanta tanta gente assim, mas se você pegar, sei lá, umas 30, 100 pessoas, 50, 30, 50, 100, dependendo de quanto a gente quer mostrar da balada, ou plano tanto aberto, assim, a gente vai conseguir. Aí ele, entendi. Falei, então. E para transportar esse tanto de gente, os principais do clipe, eu vou ter que contratar uma van para ficar levando a gente. Aí eu tenho que contratar segurança. Aí eu fui mostrando para ele que 30 mil reais era muito pouco. Eu tava cobrando muito pouco para ele fazer o negócio. Aí ele, nossa, fica caro, né? Eu falei, é isso que eu tô te dizendo. Já faz uma semana que a gente tá conversando e eu tô te dizendo que vai ficar caro. Vamos gravar no estúdio. Mas às vezes é falta de conhecimento, né, do assunto mesmo, de como funciona, né, uma gravação, que não é assim, né? Não é chamar os amigos, eu colocar sabe-se lá Deus aonde, né? E aí, sabe qual é o pior? Aconteceu duas coisas de pior. Que é, primeiro, mas eu insisto que eu quero na balada. E aí eu tenho um primo que falou que faz pra mim por 5 mil. Eu falei, beleza. Vai lá. Vai lá, eu quero ver vocês fazerem. Depois me manda um clipe. Que eu quero ver. Aí sabe o que aconteceu? Ele apareceu com um clipe gravado onde? No estúdio. No estúdio. Óbvio. Nossa. Só não foi comigo. Que raiva, né? Mas, tipo, cara, é isso, tá vendo? Era isso que eu tinha te falado. Era sobre gravar um clipe no possível. Você quer gastar pouco? Então, vamos... O que dá pra fazer com pouco? É isso aqui? É isso aqui? Dentro disso daqui, eu vou te entregar a melhor coisa possível que dá pra fazer. Com essa grana que você tá me pagando. Sim. Entendeu? Do que ficar no mundo dos sonhos. Eu sou meio contra ficar no mundo dos sonhos. Cara, não fica no mundo dos sonhos, porque o mundo dos sonhos... Tudo é possível na planilha do Excel. Sabe? No planejamento. Sim. Tudo é possível. Mas na realidade... Na realidade é outra coisa. A realidade, ela não... Você não pode apresentar a planilha do Excel para a realidade e ela concordar com você. É verdade. Tem que fazer... O que dá para fazer? É isso? É isso? Não, mas vai ficar banal. Tipo, comum. Não. Essa é a vida. É o que dá para fazer com essa grana, né? Isso. É o que dá para fazer com essa grana. Infelizmente, é isso daí. Mas eu não posso fazer algo grandioso? Pode, mas aí você vai ter que ter grana. Não só grana, você vai ter que ter gente que executa. Não só gente que executa, você também vai ter que correr o risco. Porque pode ser que tudo dê errado. Sim. Pode ser que não fique legal. Sim. E aí você se lascou, fez um monte de coisa. Você está no começo, então você não tem umas expertises de... a gente mesmo aqui no podcast, no começo, a gente já teve erros que aconteceu que a gente não se ligou. Sim. Por causa de que a gente não tinha experiência em gravar podcast toda semana e tudo mais. A gente vai aprendendo de pouquinho em pouquinho, vai melhorando uma coisa aqui e ali para fazer o negócio funcionar. Porque senão porque se você for pro perfeito, você não ia conseguir entregar. Com certeza. Vivendo e aprendendo. Trabalhando e aprendendo. Você vai cozinhando todo dia. Uma hora você aprende. Exato. Ou você morre de fome. Entendeu? Exato. Então, fazer eu acho importante. Independente do que... mas eu tenho uma câmera mais básica. Não tem problema. Eu só tenho um celular. Não tem problema. Exatamente. Qual que é a melhor coisa que dá para fazer com o seu celular, com a sua câmera? É isso? Bacana. Então, vamos tirar a melhor possibilidade disso daqui. Isso, inclusive, é uma coisa legal de falar, que equipamento, é óbvio que, acho que até o Raul Bareta que falou, né? No começo ele fotografava futebol com
uma câmera de entrada. Sim. E depois, claro, você vai melhorando, vai comprando lente, compra uma full frame e tal. Mas que não foi isso que definiu ele, né? Sim. E eu acho que isso faz todo sentido, assim. É treinar o olhar, é aperfeiçoar a técnica na câmera que você tem, ou no seu celular, enquadramento, né? Luz. Ver tudo o que é possível ali com o que você tem antes de ir para um super equipamento, que não é isso que vai fazer a diferença. Sim. Se a pessoa não souber o básico, né? Sim, sim. Ele vai fazer a diferença na hora que a pessoa já estiver super aperfeiçoada. Aí, beleza, né? Aí a gente sente a diferença. Mas até lá, é na câmerazinha mesmo. Eu trabalhei quase 10 anos com uma câmera APS, não era da Canon, mas APS-C de entrada, pequenininha. E eu me virava com ela, sabe? Fazia todos os meus trabalhos com ela, até ir para uma full frame. Então, assim, é isso, é fazer, treinar, né? O Rafael Freire, nosso parceiro do Canon College, ele fazia com a T3i o trabalho dele. Verdade. Até ela quebrar. Mas, assim, era o que ele tinha. E engraçado, tipo, ele fazia um ótimo trabalho com uma T3i. E não é que ele tinha uma T3i no começo. Uhum. Já tinha T6i, já tinha câmeras muito mais avançadas. E ele tinha uma T3i. Então, ele já estava com uma câmera defasada, tecnologicamente. Sim. Mas mesmo assim... ainda conseguia um super resultado, né? Conseguia um super resultado. E eu gosto sempre de falar que, assim... o fotógrafo que você tem de referência, ele usava uma câmera muito pior do que você tem hoje, tá? Muito pior. Muito pior. Porque qualquer câmera de hoje em dia é melhor de qualquer câmera do que 10 anos atrás. Porque a tecnologia deu um salto muito grande. Então, o cara que tirava lá com a 5D Mark II, com uma 5D, com uma 7D, com a XTI, que são câmeras muito antigas... Qualquer CL3 de hoje em dia, qualquer T8i, 80D, dá um baile nessas câmeras. E para mostrar, tipo, se você achou maravilhosa essa foto aqui, a sua câmera, tecnologicamente, é melhor. É melhor. Então, só tem que né? Sim. Aprender realmente a mexer. É aquele negócio, né? Eu vou comprar um fogão industrial, porque aí eu vou cozinhar melhor. Você fala, não, amigo. Exatamente. Você não vai... Se você não souber o básico, se você não souber cozinhar no fogão ali da sua avó, você não vai... Você não vai mudar muita coisa, entendeu? Ali, já cheguei no limite desse fogão. Aí eu preciso de um fogão que tenha um forno melhor, preciso de um forno melhor, preciso de equipamentos melhores. Agora, se não for... Aí eu não consigo tirar belas fotos porque eu só tenho uma câmera antiga. Não. Às vezes não. Às vezes a realidade é cruel. Às vezes você não consegue tirar belas fotos, é porque você não consegue tirar belas fotos. Porque tem que treinar mais. Tem que treinar mais. E verdade. Quem que... Você tem aí na lista do... Quem que veio primeiro? Tá na ordem? Tá mais ou menos na ordem. O que é mais ou menos na ordem? É porque eu comecei a anotar, e aí depois eu falei, nossa, mas seria legal fazer por grupos, né? Tipo, quem veio do fotojornalismo, sabe? Quem veio... Então, ficou mais ou menos na ordem, e depois eu misturei em grupos. Mas, ó... Ela fez um amigo secreto do podcast, é isso? Mas, ó, só para eu falar quem que veio no começo, os primeiros. Foi o Pedro, né, o primeiro. Aí veio o Flávio Demarque, o Daniel Klaesmik, que era de moda e hoje está mais, né, nos projetos autorais, documental. Sim, sim. O Flávio, para quem não sabe, ele fez o nosso curso básico. Isso. E ele é diretor e co-criador de todos os outros cursos. Então, ele está super envolvido aqui com as coisas do Canon College. Super. E ele faz fotografia de produto, né? Publicidade, né? Sim. Aí depois veio o Wilke Vicente, que foi, né, bem legal também, totalmente diferente. Sim, porque ele faz documentário, né?
documentário. Na periferia. E trabalha com movimentos sociais, né? Isso. Que é muito legal também. E ele mostrou uma visão de você consegue ganhar dinheiro também com ensinando, fazendo projetos para editais e tudo mais. Isso. Que é diferente dos caras da publicidade, né? Exatamente. O que eu acho legal do Wilk é que ele tenta usar a própria comunidade. Ele não entra na comunidade e fala, beleza, então vamos gravar aqui. Não, ele usa da comunidade para fazer as fotos, o vídeo, ou como ator. Então, ele quer incluir ao máximo, né, as comunidades periféricas nos projetos que ele está fazendo. Então, é bem diferente também do que a gente viu, né? Você até participou de um curta dele, né? Sim. Era um curta ou era um documentário? É um curta. Mas curta ficcional, né? Isso. Mas eu fotografei a gravação. Sim, você fez o make-off da gravação. Mas interessante, foi muito legal. Ele gravou onde? Ele gravou na Vila Nova Palestina, que é uma ocupação do MST. MST, agora não lembro. Acho que é MTST. Então, é muito louco, assim, né? É muito... eu lembro dele contar essa história. Não sei se ele contou na frente do podcast ou ele contou fora. Eu acho que ele contou na frente que ele ia gravar. Isso. E aí, quando ele começou a gravar, ele me chamou para fotografar o making-off. Né? Foi muito legal. Era uma história, acho que tinha um triângulo amoroso, ou não sei se tinha, ou eu tô confundindo já as histórias na cabeça. Eu lembro que tinha algum... Eu não lembro qual era o conflito da personagem principal. Nem eu lembro. Mas eu lembro de um papo. Eu só não lembro se ele contou na frente. Tá. É que ele deu detalhes. Eu não lembro se os detalhes foram na frente ou depois que a gente parou a gravação, a gente continuou trocando ideia. Essa é a parte ruim de receber os convidados. É que a gente recebe os convidados e começa a conversar lá embaixo, né? E aí, de repente, a gente tá falando e a gente fala, para. Para que, essa conversa é pra frente das câmeras, né? Às vezes acaba também o papo, a gente continua trocando ideia. Depois, quem mais veio aí? Aí veio o Márcio Scavone, que, né? Que nem precisa falar, né? Nem precisa falar. E aí veio o Bruno Itan, que também... o Bruno Itan, veio lá do Rio. Veio lá do Rio, só pra fazer nosso podcast. Valeu, Bruno. E o pior é que ele veio só pra fazer o podcast mesmo. Porque ele veio... Veio de avião, pousou... Ou ele chegou à noite do outro dia, ou ele chegou no mesmo dia. Não, ele chegou no mesmo dia. Fez um rolezinho, veio, gravou e já pegou o avião à noite. Já foi embora. O Bruno Itan, para quem não conhece, é um fotógrafo de uma das comunidades lá do Rio de Janeiro. Né? Se não me engano. Então... Ele fica no Alemão e no Jacarezinho, não é? Eu acho que é. E aí, ele é um fotógrafo de dentro da comunidade. Além dele ter uma visão, tipo... vou mostrar o que é belo dentro da comunidade. Ele também mostra no Instagram dele, reporta, tem lá as incursões policiais, as coisas que estão acontecendo. Ele está sempre lá registrando com um olhar de dentro da comunidade. O Bruno, foi um dos podcasts, acho que mais me marcou. Assim, ele tem uma história muito legal, muito interessante, engraçada. Foi super legal. Que foi meio... Eu lembro dele contando que ele meio descoberto quando a Dilma foi lá. Isso. E aí ligaram pra ele não acreditou. Isso, ele meio ofereceram um emprego pra ele. Ele falou, até parece. Aí chegou lá pro segurança e falou assim, não, eu vim falar com não sei o quê. Segurança, moleque desse vai meter esse caô pra cima de mim. Mas ele é muito gente fina, ele. Muito. E cara de pau. Exato. Exatamente. Aí, o Bruno legal. Aí o Roberto Secato, que também dispensa apresentações, trabalhou muitos anos na Itália. Sim, o Secato tem até uns cursos que ele faz, né, e tudo mais. Até hoje. E ele dá bastante aula, workshop, é bem interessante. Ele já fez vários trabalhos incríveis. Ele está super ativo no Instagram, pelo menos. Sim. Com, acho que é Photo Web Academy. Acho que é.
que é o Instagram dele, né? Uhum. Que é da escola, e ele passa várias coisas. Eu sigo, né? E sempre tem umas coisas muito interessantes, assim, de luz ou de história da fotografia. Eu adoro. Então, ele tá super nessa pegada agora. Uhum. Aí, depois, veio a Marilessa, que também super outra pegada. É verdade, porque a gente ainda quer trazer mais gente, mas ela era atriz. Ela era atriz, não, ela é atriz. E para falar como é que é atriz na frente da câmera, porque a gente ainda vai chamar modelos, atores, para vir falar com a gente, mas tipo, como é que é? Como é que é o trabalho? Porque tem um fotógrafo, mas tem a pessoa da frente. Exato. Como é que funciona? E o papo foi bem legal. Foi, muito. A gente ainda passou um tempo falando de board game. Que não tem a ver com fotografia, mas como eu gosto, ela gosta. A Mari, aí a gente ficou trocando ideias sobre board game. Acho que uns 20 minutos de podcast é só sobre board game. Foi mesmo. Mas foi super legal o papo com ela, bem descontraído. E também outra visão, né? Tem. Outra visão. Vive a fotografia ou vive as câmeras, só que na frente. E eu achei super interessante que eu lembro dela falando assim, que quando ela ia gravar, ela perguntava qual era o enquadramento, né, a preocupação, da onde a câmera vai vir. Então é isso, assim. Então, eu, né, como fotógrafa, que estou sempre atrás, basicamente sempre atrás, não tinha essa noção, né? Que o ator, ele sabe, né? A câmera vai chegar por aqui, ou vai enquadrar tanto e tal, né? Onde tem que estar. Então, é legal ouvir essas... Movimento de braço. Será que ele pode fazer isso daqui? Esse gestual tá aparecendo, se não tá aparecendo. Exato. Foi legal. Aí, depois veio o Walter Firmo, que também, nossa, foi super legal, porque ele estava com a exposição, né, no IMS. Eu nem sei ainda, eu acho que não tá... Não tá mais, né? Não. Eu acho que foi pro Rio de Janeiro. Acho que foi pro Rio de Janeiro. Foi pro Rio de Janeiro. Mas também foi, nossa, super conversa. Uma incrível. figura. É uma figura. Meio poético, falava umas coisas meio... É que, na verdade, o Walter, ele é... Eu nem sei se ele é, mas se ele é o que eu vou falar, mas... Ele parece aqueles galanteador carioca. Eu acho que ele nem é carioca, mas sabe? Aquele galanteador carioca dos anos 50, sabe? Já tiozinho, já. Mas que fala tudo. Galanteador, é isso. Isso. uma figura mesmo. Aí depois veio o Paulo Vitali, que fez a exposição, que foi fechada. E que agora voltou, né? Que abriu agora, assim, faz pouco tempo. A exposição das drags. Sim, ele fez 2 livros interessantíssimos, que é um sobre chefe. Que aí, como é que você representa um chefe de cozinha com uma foto só? Então, ele fez esse trabalho e ele fez das drags, que era antes e depois da montagem. Então, era a personagem drag e a pessoa antes da montagem. Então, tinha as duas. E eu achei muito interessante que ele fez a não direção. Isso. Como forma de expressão. É verdade. Foi. Que ele fala assim, faz o que você achar que a sua drag... tem que... Isso. Seja você no 100%. No 100%. Porque se ele falar assim, sobe a mão, diminui, não sei o quê, ele já teria dado um direcionamento. Aqui ele tá falando, o que a sua drag faria? E aí a drag fazia. E isso é muito legal, porque ele escolheu uma direção que era não dirigir. Exato. E todas com a mesma iluminação. Fundo branco, né? Das drags. Foi bem interessante. Clara, né? Sem muita sombra. Que também, dependendo de como ficaria a sombra, já ia dar uma dramaticidade diferente para cada drag. Isso. Cara, é muito legal. Sabe o que eu me surpreendi nele? Eu achei ele mais tímido do que eu achava que era. Eu também. Ele era todo na dele, assim. Eu achei
pelas fotos ou pelo que eu tinha visto, que ele era muito mais... muito mais expansivo e ele era muito mais retraído do que eu achei. Eu acho que isso também tem... eu conheço algumas pessoas que são, assim, muito tímidas, mas que, como fotógrafo, se libertam. Acho que até eu mesma um pouco. Sou muito tímida, mas quando eu estou fotografando, sabe? Sim. Porque senão você não vai, né? Sim. O que mais? Aí teve o Valdemir Cunha, que é Natureza, Pantanal, né? Sim. Trabalhou muitos anos como editor. Agora eu não lembro de qual revista. Sim, é verdade. Que ele até tinha... Ele até tinha um curso que ele estava... Eu não sei se ele ia começar a fazer o curso ou ele já fazia, que era também excursões, não era? Isso, acho que ele faz. Excursões para o Pantanal. Não foi ele que fotografou o Pantanal? Diversas vezes? Foi. Diversas vezes? Nossa, acho que 40 anos, ele, né? Uma coisa assim. Nossa, é muito legal. Ele falou também na época tava passando o Pantanal na TV, e aí ele até falou, se você vê o Pantanal de 1990, acho que foi, né, a primeira edição, era muita água, né, abundância de água e tal. E aí se você vê hoje, 30 anos depois, o Pantanal é seco, tá seco, né? E aí ele fala, eu vi isso de perto, né, fotografando e tal. Sim. Muito interessante. Aí, só para fazer não. Ih, acho que eu confundi. Não, vamos lá. Aí depois veio o Armando Vernalha. Sim, parceiro nosso. Tem canal no YouTube. Vejam lá o canal dele, que é super bacana. Tem muita coisa, né? Isso. Faz teste de câmera, fala sobre arte. Ele tem até uns cursos bem bacanas. Também interessante de vocês darem uma olhada. Acho que de fotografia preto e branco, não tem? Tem de fotografia preto e branco, tem de composição, tem de fotografia básica. Ele sempre está lançando alguma coisinha assim e ele é bem professor. Ele é bem professor. É bem didático, é super legal. Até... para falar, tanto o Flávio Demarque quanto o Armando Vernalha, né, que são nossos parceiros, fazem bastante coisa com a gente, os dois vieram 2 vezes, um para contar a trajetória... Como Armando e um como Flávio. Isso. E depois o Flávio veio para falar de fotografia de produto, né, especificamente, e o Armando veio para falar sobre fotografia PB. Que aconteceu um erro na câmera do meio, que ficou sem foco. Por isso que, se vocês assistirem, a gente usou só as 2 câmeras aqui. Porque deu um problema na câmera e acontece. Aí a gente vamos chamar de novo? Não vamos, não. Vamos testar essa edição aqui. Aí funcionou e falou, fez o famoso gato. Importante é lançar. Isso. Não perder a conversa, né? Aí depois veio o Vitor Alfaro. O Vitor Alfaro e Léo Faria. Os dois de moda, né? Verdade. Super carreira. Sim, é engraçado porque o Vitor Alfaro, ele é muito mais estúdio, né? Do que o Léo, né? Isso. Não tô dizendo que ele faça bastante estúdio, mas assim, em comparação ao Léo, o Léo é muito mais do street, da rua. Isso. E o Vitor Alfaro é o do estúdios. E muito legal. Para ver até como dentro da fotografia de moda também existe, né? Você pode estar na rua, né? O Léo pega muito quando tem aqueles Fashion Week, né? Aquelas semanas de moda. Ele faz todas. Isso, faz todas. Ele pega muito, né, as pessoas chegando, né? Porque tá todo mundo super arrumado, né? Tarará. Sim. E ele pega muita gente que é da moda, mas não é. Tipo, ele não pega a modelo. Ele pega uma pessoa famosa que tá vindo, que tá com um look interessante. Isso. Então, isso é muito legal. E ele pega andando. E é muito engraçado que, assim, muitas vezes ele não tá dirigindo a pessoa. Então, aquela pose que a pessoa tá fazendo, ele sabe clicar o momento certo. Daquela andada, daquela respirada, daquela agachada para arrumar alguma coisa, fazer funcionar. Você tem que ter um olhar muito... Muito. E eu lembro que as configurações de câmera, porque ele já deu um workshop pra gente, as configurações de câmera dele também não são intuitivas. Tipo, o que era para ter rastreio de foco, ele não tem.
o que era para ter uns disparos contínuos, que ele só seguraria, ele não segura, ele faz meio que rajada, ele... Porque ele sabe exatamente o momento de clicar, e aí ele só tem a rajada para... essas 3 fotinhas aqui, ele vê das 3 qual que ficou melhor. É o famoso antecipa, né? Que eu acho que é fundamental nos fotógrafos. Você antecipa o momento. Obviamente que isso vem com o tempo, né? Com a experiência, mas você já sabe o que vai acontecer, né? Sim. Então, você já antecipa, você já sabe quando clicar, né? E não, engraçadíssimo, porque se fosse qualquer outra pessoa, ia ficar até o final e escolher. Não, ele sabe, e é por isso que ele pega uma andada, um desenho de corpo muito especial para uma fotografia que não foi dirigida. Ou, porque algumas ele dirige, mas ele dirige assim, vem andando agora. Que aí a direção é só para a pessoa vir andando, sabe? Não tem, tipo, faça essa pose, eu faço não sei o quê. No máximo ele fala, vai até ali e vira. E aí ele sabe exatamente a hora que vira e fica bonito. Exato. E o Vitor, o Afaro, ele é do estúdio, do cara que monta a luz. Pede para o modelo virar, ficar certinha, ou se quebrar um pouco para ficar bonito na foto. Gosta de conversar, pelo que eu me lembro, com a, né, até acho que foi o Vitor que falou que gosta assim de dar uma provocada no bom sentido, né? Sim. Tirar o máximo daquela pessoa, né, conversando e tal. E se não me engano também foi o Vitor que falou que usa uma luz. Lembra disso? Verdade. Ele falou que usa uma luz só. Dá para acompanhar bastante coisa no Instagram dele. Sim. Ele fica postando os bastidores. E isso que eu ia falar. Ele posta bastante os bastidores, é legal de ver ele trabalhando. É bem interessante. Ele faz com uma luz só, é verdade. Aí depois veio o Bruno Bertoldo, que também foi muito legal, porque veio para falar de fotografia de arquitetura. Alguns episódios a gente tematizou, né? E aí o Bruno veio para falar dessa fotografia e aí, porra, ele deu uma aula. Nossa, deu uma aula. Para quem quer conhecer. Isso. Porque ele até, como usar a luz, o enquadramento, não é só uma luz, tipo, todas as dicas ele deu, né? Sim. Fotografia de arquitetura. Foi muito legal. Foi uma conversa bem interessante. Aí depois veio o Thiago Calvinho, que é do vídeo, né? Do videoclipe. Do videoclipe. Ou era, né? Do videoclipe, agora tá... tá se aventurando em outras coisas. Mas fez... Anitta, Ludmilla, Maneva, a abertura da Copa. Acho que a abertura da Copa é dele. Ou em algum clipe da Copa. Tá. Eu não lembro se é a abertura ou se é algum clipe da Copa. Porque ele gravou no Maracanã. É verdade. Então, nossa, e ele é incrível, assim, porque ele fez muita coisa grande. Fez muita coisa grande. Coisa que bombou por aí. Que foi ele que gravou. Sim. E agora ele está tentando se aventurar ali no... mais fotografia com escalador, não é? Mais natureza, mais tipo esporte / natureza. Quer fazer um vida selvagem, né? Vida selvagem não no quesito de animais. De animais, mas tipo, vamos lá, vamos escalar, vamos fazer essa trilha com escala e não sei o quê. Aí veio o João Marcos Rosa, que também, nossa, dispensa... Mas do vídeo veio mais gente, não veio? Do vídeo veio o Robertinho. O Robertinho, do Coisa Nossa. Do Coisa Nossa. O Maurício Lippe, que acho que está mais na... Talvez... mas o Maurício Lippe, que ele fez também vários tipos de rally. E ele, que é da Ponto 25, e fez também um reality show, acho que o primeiro de LOL. Eu acho que era de LOL, mas fez um reality show de games. Foi. Eu lembro disso. Muito legal. Assim, incrível. Incrível o trabalho dele. Ele fez bastante Rally dos Sertões. Não sei como ele tá esse ano, mas assim, pode procurar em Ponto 25, fez bastante coisa. E o Robertinho, que é do Coisa Nossa, diretor, estudou comigo na faculdade e topou vir aqui. E muito legal, tá? Ele
vir aqui. É super engraçado, Pra caramba, e assim, e ele revolucionou o sentido de marca. Porque é um canal de uma marca que aposta como canal. Né? Como assim, aquele produto canal se sustenta sozinho sendo um canal. Que isso é muito legal. E na zoeira, né? E na zoeira. Que muitas marcas se levam a sério. E aí não se permitiria. O Guaraná, ele... Se permitiu. Se permitiu e falou, vamos lá, vamos ver o que dá, e deu certo. Nossa, tem um alcance enorme, né? Tem vídeo de 1 milhão, mais de 1 milhão, assim, que você fica... Caramba, um canal de marca, fazer isso daqui é difícil, espero que as marcas entendam que isso é interessante para elas. Sim. E o Robertinho também foi uma conversa bem interessante, porque é um canal de humor, né? E ele fala como é que como é você dirigir, né? Essa pegada, o papel dos meninos, né? Porque é mais de um, né? Isso. Então, o perfil é diferente, o humor é diferente, então... E como tem o que está no script, o que está no planejamento, e o que surge espontâneo, como ele mesmo, né? Que ele, na verdade, ele era o diretor e hoje ele é praticamente personagem, né? Ele é diretor e elenco agora. Né? Isso. Então é legal. E lembrando, o Robertinho, não esquece de compartilhar, curtir e comentar aqui o nosso vídeo, hein? É verdade. Ele ficava pedindo para eu falar isso no meio. E você adotou, né? Porque agora, todo final de podcast... O certo é ficar falando o tempo inteiro, mano. De meia hora, ficar pedindo para comentar, compartilhar e curtir. É verdade. Então, aí veio a Andréa D'Amato, que... Eu não comi o nome, não, né? Não, o João Marcos Rosa. O João Marcos Rosa, foi. João Marcos Rosa, que também é de natureza. É. Faz também expedição. Faz expedição. Fotográfica, né? É. E o interessante do João é que ele trabalha com equipes, né, de pesquisadores. Verdade. Então, a arara... Agora não vou lembrar os nomes, né, das espécies, mas... querem pesquisar sobre a arara X. Aí o João, às vezes, acompanha, ou às vezes ele vai fazer um projeto, né, fotográfico e leva uma equipe de pesquisadores. Então, é uma coisa quase que acadêmica, assim, né? Sim. Natureza com academia. Também sim, bem... isso é bacana, porque não é necessariamente para um livro ou para um documentário, é realmente para o acadêmico, né? Então... quem cuida de arara azul. Aí ele vai lá, o que tem que fotografar. E aí isso é muito legal. Apesar dele ter livros lindíssimos, né? Sim. Que, querendo ou não, acaba virando, né? Sim, acaba virando. Mas ele vai com um propósito diferente de... sabe, você pode ir que o princípio seja a estética linda e... Nele, a estética é linda, mas o princípio é registrar o voo da não sei quem. E aí tem que registrar o voo do não sei quem. Se ficar bonito, bacana, mas precisa registrar o giro que ela dá. Então, ele tem umas preocupações diferenciadas de quem só vai pela estética, né? Só vai pela foto bonita. Isso. E às vezes até, sei lá, sem tanto conhecimento da espécie, né? Ele já tem, mesmo que ele não tenha conhecimento, ele tem uma equipe com ele que tem conhecimento de espécie e tudo mais, né? Então, é bem interessante também. E um pouquinho outra pegada, assim, do que a gente vê normalmente de natureza, né? Aí a Andréa D'Amato, que ela também é uma pesquisadora, né? Entrou na antropologia e fotografa... indígenas, já foi para a África, né? Tribos africanas. Sim, ela juntou antropologia com fotografia. Quer registrar pessoas. E aí ela fez esses trabalhos, não sei se essa é a palavra certa, mas não convencionais. Que não é o convencional, pelo menos das pessoas que a gente chamou por aqui, não era o convencional. Então, como vai fotografar uma tribo
que não está acostumado, mesmo que tenha conhecimentos fotográficos, mesmo que viva, querendo ou não, quando você é a mesma coisa de você, não precisa ser indígena. Se você pega pessoas que vivem no campo, claro. Tá diferente da cidade, tem menos contato. Então, você tem diferenças até para eu não me complicar, a Luísa viveu na Alemanha, né, 10 anos. E lá o pessoal meio que não é muito afim de tecnologia. Nada. Então, realmente, se eles vêm para aqui para o Brasil, a gente mexe com o WhatsApp e passa... Eles têm uma preocupação muito com privacidade. E a gente passa, dá número, dá CPF, dá dados para todo mundo. Deixa anotado na frente da loja, né? Qual que é o seu WhatsApp. Lá isso nunca aconteceria. Isso nunca aconteceria. Então, é só para mostrar. A cultura é diferente, então ela vai em culturas que não estão junto com a cultura nossa aqui. Né? Então, realmente, é um outro tipo de olhar fotográfico que ela tem que ter. Isso é muito legal. Eu acho que ela preza muito essa troca. Então, por exemplo, a pessoa... Ela até contou uma história que ela foi numa... Eu não lembro aonde, que a moça... Ela foi fotografar a moça e aí a moça pegou a câmera da mão dela e fotografou ela, né? E ela preza essa troca, né, com as crianças, que as crianças peguem a máquina e fotografem. Então, é realmente um outro jeito de ver a fotografia, né, e usar a fotografia para se aproximar das pessoas, né? Sim. Mais do que a foto em si, acho que para a Andréia, essa conexão com as pessoas é, né, o que mais importa. Aí teve a Luna Garcia, também nossa parceira, que fotografa... Falou de gastronomia, só falou sobre ela, mas ela é muito ligada à gastronomia. Ela tem um estúdio gastronômico, né, que é, super top em fotografia de gastronomia, mas ela veio contar as histórias dela e também é isso, cada um passou por né, até chegar onde chegou, passou por várias etapas e a Luna é bem engraçada, é bem interessante. Coloca no Google aí, Estúdio Gastronômico São Paulo, que aí vocês vão ver o estúdio gastronômico e é muito bacana. Eles fazem trabalho para marcas, assim, excepcionais. Então, a maioria das marcas aí de alimentos que você viu e achou bacana, possivelmente é do estúdio gastronômico. As grandes marcas, né? A Luna tá por trás. Aí o Péricles Frazão, que também foi super interessante, porque... Ele veio na leva dos temas. Dos temas, né? Teve, eu acho que o primeiro foi o que a gente já passou. Não. O Bruno Bertoldo. É o Bruno Bertoldo. Depois, não foi em sequência os vídeos, né? Mas, assim, depois tem o Péricles, que falou sobre fotografia de casamento. Depois... O Maurício Lippe veio falar sobre fotografia o Maurício Lippe, ele veio para falar sobre... registro de esporte, não é? Que não era fotografia, era tipo vídeo de esporte, de corrida. Aí o Péricles veio falar sobre casamento. O André Santos veio falar sobre fotografia de celular. O André Santos, ele não estava na minha lista, meu Deus. O André Santos veio falar sobre fotografia de celular. O Armando veio falar sobre fotografia PB. Foi. O Flávio veio falar sobre fotografia de produto. E o Tavinho, veio falar sobre fotografia de show. Fotografia de show, Esses todos veio falar sobre temática e, assim, pra quem... Cara, os caras deram uma aula pra gente. Isso, pra quem quer dicas... O André falou que usa bastante o celular como segunda câmera. O Péricles falando como ele trabalha com casamento, o que ele pensa na hora de fazer um make-off, na hora de fazer uma festa. O Péricles, assim como o Bruno Bertoldo, eu também acho que deu uma aula de casamento, porque ele vai desde como funciona, então assim, desde o contrato, desde o, né, como falar, como
posicionar os seus clientes no que esperar, no que não esperar, se vai ter isso, se não vai ter aquilo. Aí depois ele pega, né, o rito do casamento, então qual é a ordem, o que vai acontecer, e passa ponto por ponto, né? Então, verdade. O Péricles também deu uma aula assim, né? Sim. Que quando o padre não deixa fotografar, o que você faz, né? Sim. Então, assim, foi bem legal. Foi bem legal. O Tavinho falou sobre show, que ele estava acompanhando a Pitty e o Nando Reis. Que muito legal também. Também deu dicas sobre equipamento, o que ele usa, o que é importante, né? Sim. Onde se posicionar, quando dá, né, no show. Então, é isso. Para quem quer as dicas de temas, Tá aí. tá aí. O André Santos também deu outras dicas que ele usa, às vezes, panorâmica, né? Para fazer... Lembra? Lembro. E eu achei muito legal ele falar sobre essa evolução do celular, que em muitos casos ele está virando a segunda câmera. De fato. Né? De fato. Grava com uma câmera profissional, que troca de lente, e tem o celular para você ter uma câmera... uma segunda câmera ali e entrega com uma qualidade boa. Isso é muito bacana. Sim. O celular, é claro, ele é ótimo, mas ele tem suas limitações. Até porque ele é essa coisa fininha aqui. Então, como ele tem uma lente, a lente dele é bacana, mas assim, uma lente desse tamanho, a lente... Na vida, hoje, em 2022, é assim. Quanto maior, melhor. Entendeu? É isso, tá? Não tem o que fazer. Não então, tem. Mas o celular já encontra-se num patamar de qualidade muito boa. Sim. Que já dá até para começar a brigar ali por um espaço. Isso mesmo. Aí, ó, eu separei 3 que eu acho que se encaixam assim, né, na temática, que foi o Nilmar Lage, o Vitor Moriyama e a Fernanda Ligabue. Eles não estão no mesmo... São 3 fotojornalistas, né? O Vitor trabalha para o New York Times, então fotografa, enfim, presidenciáveis, manifestações. Agora ele estava no Peru recentemente, fotografando lá, né, os atritos desse governo que saiu, que não saiu, enfim. Então, o Vitor é bem, né, fotojornalismo mesmo, New York Times e tal. O Nilmar Lage, eu acho que ele vai entre esse fotojornalismo e trabalha para o Greenpeace. Então, né, tem uma coisa meio ambiente. O Vitor também tem, né? Porque ele fotografou muito tempo na Amazônia. Verdade, eles se encaixam. Eles se encaixam. Mas é porque eu acho que o Nilmar e a Fernanda... não sei se eu estou falando besteira, mas eles me parecem bastante mais fotógrafo de guerrilha, sabe? Tipo, que o Nilmar que foi lá fazer Brumadinho ou outra que ela fez, que ele foi lá e foi fazer porque ele quis. Isso, porque ele tinha que estar lá. Ele Aconteceu e, eu tenho que estar lá. Então, o Nilmar foi o que acompanhou. Ele também acompanha umas ocupações, não é? Sim. E eu não sei se foi... Não, acho que era o Vitor... Não, pera. Um que conhecia aqueles... O que morreu, 2. O Bruno e o... O Dom Philip e o... Foi o... Eu acho que foi a Fernanda. Foi a Fernanda? Não. Foi o Vitor. O Vitor. O Fernando poderia também ter conhecido, mas o Vitor falou que conhecia eles também. Sim. Foi, porque ele já fez alguma coisa na Amazônia que eles estavam lá. Mas a Fernanda e o Nilmar, para mim, é aquele que vai lá para fazer um negócio de guerrilha mesmo. Às vezes nem tem a pauta, sabe? Não tem a pauta do jornal, não, mas vai lá para contar uma história. Só que a Fernanda, por meio de documentários e afins... Do vídeo. Do vídeo e o Nilmar na foto. Isso. Era isso que eu ia falar agora. Os dois são bem parecidos.
Apesar que eu acho que talvez a Fernanda tenha um pouco mais De natureza. de natureza, meio ambiente, né? Então, os indígenas, acho que ela vai bastante para aldeias e tal. Foi no navio lá com o Greenpeace, né? Fotografar a Antártica e tal. Então, ela tem um pouco mais de meio ambiente, mas os dois são, acho que, o mesmo estilo, assim, só que um na foto e a Fernanda no vídeo. E o Vitor Moriyama também, né? Também tem. Tá ali. Só que ele é um pouquinho mais mainstream, né? Tipo, ele tá ali pela agência, a agência Isso. manda ele tá ali para pegar... Pelo jornal, Pelo né? jornal. Que não é nem mais mainstream que eu digo assim, a notícia que ele vai pegar é a notícia que tá borbulhando ali na hora. Com certeza. Lógico que ele já fez trabalho que não necessariamente era o que estava borbulhando na hora. Mas ele foi lá no Peru. Para ver o quê? Para ver o negócio do governo que tentou dar o golpe, aí tirou, aí entrou outra. Então, ele tá ali no negócio quente. Né? A manifestação é um negócio quente, é um negócio que tá rolando ele ali. Tem que estar, né? Porque ele tá pelo New York Times. Sim. Então, ele tem que estar ali, que nem nas eleições, né? Tava ali nos presidenciais. Tá? Então, ele tá sempre no momento mesmo. E pelo New York Times, Sim. né? Que é super, imagina, super grande. Aí veio a Lela Beltrão e a Mônica Zaratini, que são duas fotojornalistas também. A Lela tem acho que uma carreira bem grande com retratos, Sim. né? E fotografia de família, ela tem fotografia de parto, então também é meio multifacetada ali, né? Sim. Faz bastante coisa. E ela tem a fotografia de parto lá humanizado, né? Isso. Que não é aquele parto asséptico lá no hospital. Com hora marcada. Hora marcada, é um negócio muito mais comunidade do que a fotografia de parto dentro do hospital. Então, é uma visão diferente e até mesmo visão de como registrar esse parto. Né? Como registrar esse parto, porque talvez no hospital você tenha... não sei dizer, mas talvez no hospital é muito difícil você conseguir algo criativo ali. É mais engessado, né? É o paninho aqui, a mulherzinha de touca, o marido de touca, se tiver um marido na história. A luz é sempre parecida, porque é de hospital. É luz de hospital, então tem umas coisas muito parecidas. Ali na fotografia do parto humanizado, primeiro, que não é num local fixo. Não. Pode ser na casa da pessoa, pode ser na casa de parto, que também acontece bastante, né? Mas a casa de parto, ela é montada como um quarto de uma pessoa. Sim. Então, às vezes, você nem sabe que foi na casa de parto, né? Sim. Porque parece um quarto. Às vezes foi na casa da pessoa, então... Às vezes na banheira. Você vai ter elementos totalmente diferentes ali. Eu tô pensando aqui como registro criativo do fotógrafo, né? Sim. Tipo, você vai conseguir fotografias diferentes com aquela experiência única ali, né? E também se virar nos 30 com luz que não tem, né? Porque no parto humanizado... Não pode meter um flash na cara da criança. Não pode. Então, tudo isso... No olho frágil, não cabe a luz da... Imagina. A luz, porque tava dentro da barriga, você joga 1/1 na cara do recém-nascido. Acho que não vai ser bacana. Não, você vai fazer uma e nunca mais, né? Qual que é A Mônica trabalhou muitos anos... como editora, né? Como editora. Editora? Esse é o nome? Sim, sim. Editora. Editora, acho que do Estadão, não foi? Acho que foi do Estadão. Eu não lembro. Desculpa, eu esqueci agora. Eu tenho quase certeza que foi do Estadão, mas pode ser que era... É editora mesmo? Editora-chefe? Que cuidava de todo... É que ela foi muitos anos fotógrafa, Sim. né? Fotojornalista. Rua. E depois ela passou para editora. Eu acho que os últimos 9 anos... então, ela passou bastante tempo. Mas né? eu tô inculcado com a palavra editora. Editora. É que parece que é a editora de livro, né? Não, mas ela também é... Que era que decidia o que ia entrar, o que não ia entrar. Dos 10 fotógrafos que tinha, qual que era que ia ficar com gigante, quem que ia ficar pequenininho.
É um trampo bem... É. Ainda mais de coisas... se for diária, você tem um estresse diário. Se for semanal, o estresse tá ali mais em alguns dias da semana. Sim. Então, você tem... É muito difícil você dizer quem entra, quem sai, quem fica, quem não fica, quem ganha mais destaque, quem não ganha mais destaque. Você tem que ter uma cabeça muito antenada no mundo. Fora a notícia internacional, a agência internacional, né, que ela até fala que via não sei quantas mil fotos por dia, porque vinha o dos fotógrafos dela, mais os de agência internacional, né, das notícias de fora. Então, imagina, você vê 2.000, 3.000 fotos por dia. Sim, E tem que decidir o que sai, né? O que sai e o que fica. Tem mais aí veio Estevão Romero, né, que também era eu coloquei os dois juntos, Otávio Souza e Estevão Romero, porque era da fotografia de show, mas o Estevão contou mais a trajetória dele, né? Sim. O Estevão também é super multifacetado, faz 1000 coisas, gastronomia, show, publicidade, vídeo. Fez tudo, né? Fez tudo, e a conversa com ele foi muito, muito legal. Eu tô aqui só passando no YouTube, só para constar que a gente não esqueceu ninguém, tá? Então, vai aí, que eu vou dar um double check aqui. Aí, teve o João Cuxer e o Thales Trigo. 2 professores. 2 professores. 2 curadores, talvez. O João é mais curador, né? O João e o Thales foram sócios. Que a gente não citou isso, mas eles... Em algum momento eles foram sócios na vida e de alguma Então, eu não sei coisa. se eles foram sócios ou se eles trabalharam juntos no Senac. Então, talvez eu esteja falando errado. Eu acho que os dois têm uma trajetória no Senac e acho que em algum momento eles trabalharam juntos. Mas eu não sei se eles chegaram a ser sócios em alguma escola, alguma coisa, eu não sei. Sim, não, pode ser. Talvez eu esteja confundindo. Eles fizeram coisas muito importantes juntos em algum momento da trajetória. O João, para quem quer entender mais sobre curadoria, né, é um podcast que tem que ver, porque às vezes a gente fala muito, curadoria, mas o que é a curadoria, né? O que é importante na curadoria? Então, o João é esse cara que vai explicar, né, como escolhe os trabalhos, como ele lida com os artistas, né, com os fotógrafos. Foi uma conversa bem interessante também. Outra caixinha, né? Sim. Por trás, assim, né? As exposições e tal. E o Thales Trigo, ele é um professor, dá aula no Mackenzie hoje em dia, né? Para publicidade, mas também fotografa bastante. Ele tem né? Acho que a carreira dele foi feita na fotografia de produto. Sim. Né? Desde o filme. Verdade. Ele que estruturou o primeiro curso do Senac. Foi. Ele estava no meio. Isso. Estava no meio. E eu sei que o João Cuxer também estava por ali. Então, eu acho que nesse momento eles... Sim. Tem mais alguém? E aí eu escrevi Bruna Castanheira e o Raul Bareta, mas acho que a gente falou. A Bruna, que é Sim. de moda, né? Uhum, que a gente falou em algum momento ali. Foi. O Raul, que a gente não deu muito destaque, que ele é um fotógrafo de futebol. Sim. Que faz bastante. Ele mostrou também que ele é temático. Ele é temático. E a gente falou sobre... Ele, além de fotografar futebol, ele fotografa o atleta, pede para ter fotografia deles. Isso. Como é que ele lidar com um time que não é dele. E se o cara ganha ou perde. Então, isso é muito legal. Foi uma conversa também bem, bem descontraída, bem legal. E isso, né? Como que é fotografar para um time, fotografar para os atletas que também pedem foto. Sim. Como ele começou também é legal, que é isso, o meter as caras, né? Foi lá não lembro como é que chama agora, esses campos de futebol, acho que de society, né? Pedir, posso fotografar, não sei o que lá. Então, é isso, meter as caras, fazer, juntar um portfólio. Depois ele começou a fotografar coisas maiores, né? Foi investindo nos equipamentos. Então, é sempre legal ouvir essas trajetórias, ver como cada um começou em áreas tão diferentes dentro do audiovisual, da fotografia. E, tem muita coisa aqui para ouvir. Nossa, muita... Demais.
Ó, só pra constar aqui, ó, tentar treinar, eu só vou, que vai que a gente termina o episódio e esquece alguém, aí a gente depois fica chatão pra nós. Ó, o André, você quase pulou, André. Foi, quase pulei o André. Quase Poxa, pulou. André. Foi tão legal a conversa. Foi. É Nilmar, Bruno, Taléo. Calma, gente. Esse momento é importante, a gente não vai cortar. Vai fazer essa auditoria ao vivo. É verdade. O Daniel Klajmi, que a gente falou dele? Falou. Ele foi o terceiro convidado, né? Ele que era da moda, mas também está agora fazendo projetos mais... autorais, né? Autorais. Foi todo mundo. Ufa! Tá todo mundo aqui. E a gente já falou isso, pra gente finalizar, mas a gente sempre traz gente para falar, né? A gente quer trazer todo tipo de público, todo tipo de visão, seja política, seja fotográfica, para falar com a gente, para mostrar os pontos de vista. Porque a ideia aqui é mostrar que existem várias formas de se trabalhar a imagem, de se entender a imagem, de como... Enfim, a gente vai chamar mais fotojornalista, a gente vai chamar mais mulheres na fotografia, a gente vai chamar mais indígenas na fotografia, a gente vai chamar mais gente branca, gente preta, a gente quer chamar diversidade para falar com a gente, falar pessoas com ideias diferentes de fotografia, seja vídeo, seja áudio, sobre arte em geral. Porque a gente quer falar com pessoas que gostam de imagem, né? Então, a gente vai chamar gente da impressão, a gente vai chamar atriz, ator, modelos. Então, a gente quer chamar gente, tá? Essa é a nossa ideia. Conversar com pessoas para vocês conhecerem mais o nosso papo. E esse daqui foi um podcast de retrospectiva, porque a gente vai basicamente entrar em férias. Então, a gente, por causa da reforma desse espaço que a gente estava, vai virar um estúdio. Então, a gente vai reformar esse espaço, vai ficar uns 2 meses de reforma aí, para a gente conseguir realizar tudo. Então, janeiro e fevereiro não terá podcast. Então, acompanhe todos os outros podcasts que a gente teve aqui, que vai dar tempo de vocês assistirem. E também é o último episódio da Luísa. Porque... Ano que vem vai seguir com uma nova pessoa. Uma pessoa que a gente ainda não sabe quem é, mas tá pra vir aí alguém. Que não dá pra fazer sozinho. Pra quem não sabe, a gente faz isso sozinho, tá? Sozinho mesmo. Sozinho mesmo. Isso. É a gente que olha, é a gente que chama. Grava, edita, vê áudio. Isso, as 3 câmeras. É a gente que fica olhando as 3 câmeras. Iluminação, quem monta isso aqui, microfone, quem monitora áudio. Então, se algo sai, ficou... o áudio ficou baixo ou alto, é porque a gente está fazendo 300 mil coisas ao mesmo tempo para fazer o negócio funcionar. E aí, depois, é a gente que edita, é a gente que finaliza, e já aconteceu da gente errar uma coisinha ou outra, mas é porque a gente está fazendo tudo aqui. Então, realmente, se sai alguém, já não dá para fazer, porque se é 2 pessoas para fazer tudo, uma pessoa para fazer tudo, aí vai ficar demais. Mas esse é o último podcast. E aí a gente aproveitou e te deixou na frente das câmeras. A voz do além vai sair. Espero que a outra pessoa venha para frente, que não sou eu, ainda bem. Venha para frente da câmera. Como é que foi essa experiência de podcast? Aqui na frente de criação de conteúdo. Nossa, foi muito legal. Muito mesmo. Você não fazia isso? Não. Sempre trabalhei só com fotografia, né? Fotografando. Então, foi muito legal. Não só o podcast, mas as coisas que a gente faz, né? Curiosidades do Canon College, o Conceitos em 1 Minuto. Tudo isso eu nunca tinha feito, né? E foi muito legal. Eu sempre fui muito tímida. Então, assim, isso até que deu uma empurrada. Vai, tem que ir. E é isso.
É isso. Vou sentir falta. Porque é corrido, é interessante e, querendo ou não, a gente começou um projeto. É um arquivo de fotografia. Com certeza. É um arquivo de histórias fotográficas. Sim. Que não tem. Sim, com certeza. Assim, não tem outro podcast. Não é nem arrogância. A ideia não é essa. Tipo, falar, gente, não. É tipo, eu não tenho de cabeça nenhum podcast que tenha chamado muitos nomes da fotografia para falar sobre fotografia, ou falar sobre trajetória, falar sobre suas vidas. Sim. Então, a gente tem aí, se você assistir os nossos... Esse é o 36º. Esse vai ser o 37º. Saiu até 35. Hoje sai o Thales 36. E semana que vem é o nosso 37. 37, então. 37. Então, a gente... Então, 37 episódios falando sobre fotografia, juntando vários nomes. Nomes grandes, nomes pequenos. Então, a gente... vários temas. Então, isso é muito legal. A gente juntou e vai juntar ainda um arquivo muito grande. Com certeza. Eu até brinco falando que a próxima pessoa que for fazer um TCC sobre história da fotografia vai usar a gente como referência. Porque a gente tem vários nomes de gente que passou e fez história na fotografia. É verdade. Isso é muito Contando legal. várias curiosidades, né, que a gente não vê por aí. É verdade. Então, para finalizar, você pode finalizar o podcast. Ah, meu Deus. Nossa, não sei fazer. É naquela câmera ali, ó. Curta, compartilhe, comente. Eu sei que isso tem que dizer. Obrigado, Robertinho. Gente, é isso. Vou tentar copiar o Francisco, tá? Eu acho que ela tá tímida. Nossa, eu fiquei totalmente tímida. Vai, Fran, finaliza aí, que eu sou muito ruim. Só falar, dá o seu último adeus ali. Tá bom. Gente, obrigada. Obrigada por acompanhar a gente esse ano, nesses 36, agora 37 episódios. Foi muito legal ter feito parte disso. Obrigada a você que acompanhou, obrigada a Fran, obrigada a todos os convidados que vieram e participaram. A gente agradece de coração. Valeu, gente. Até ano que vem. E a gente tenta fazer podcast há muito tempo e a Luísa foi uma parte bastante importante no podcast, porque ela cuidou de toda essa pré-produção, de chama, ela que chamava, ela que combinava com a pessoa, vem, não vem, que dia que vem, que data que vem, vamos encaixar e tudo mais. Então, apesar de eu estar na frente da câmera, a parte de pré-produção e de pós-produção, de edição, é muito importante para o negócio acontecer, né? Então, se a Luísa não estivesse aqui, não teria feito. Então, obrigado. Valeu. E é isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.